conteúdo bem enriquecedor para vocês. Tá bom? Alice, com você, obrigado. Então tá bom. Então, deixa eu só me acostumar com esse microfone. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Então, eu vou começar com o que eu chamo de navegação de bordo. Eu vou falar algumas coisas, depois a gente começa. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, claro, bem-vindos. Estou super feliz que vocês estão aqui. Vocês não precisam tirar a foto da minha apresentação, porque eu quero que vocês foquem no que eu vou estar falando. Então, o que eu vou fazer, eu sei que muito palestrante, aliás, a maioria dos palestrantes não fazem isso, mas eu vou mandar essa apresentação para o João, e aí vocês têm uma cópia dela, tá bom? Show! Eu me planejei para falar 1h e 10. Eu posso esticar e eu posso diminuir. Então, eu sei que eu tenho muito conteúdo, eu poderia falar o dia todo sobre isso. Aliás, eu sou tão apaixonada por isso que vocês teriam assim, dificuldade de me fazer parar de falar. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a minha apresentação vai de vez em quando ser como se eu estivesse tocando em picos de iceberg. Eu vou tocar num assunto, eu vou tocar em outro. E eu gostaria que vocês anotassem o que vocês querem. Assim, eu gostaria que ela falasse mais sobre isso. Aí, depois da apresentação, eu vou dar um tempo para perguntas. E aí vocês podem dizer isso e aquilo. Você pode falar mais um pouquinho sobre aquilo. Aí eu abro mais o assunto, tá bom? Outra coisa, não é o tema dessa palestra, mas só para vocês saberem, poderia ter sido uma outra palestra, mas como é um assunto grande, eu também entendo de educação especial. E eu tenho 2 filhos que precisam de educação especial por diferentes motivos. O primeiro é superdotado, tem um QI altíssimo, mas ele também sofre de depressão, ansiedade e disgrafia. Ele consegue ler, mas ele não consegue escrever. E como é que você educa uma pessoa que tem um QI que está no 1%, quer dizer, probabilisticamente, se você puser 100 pessoas numa sala, ele é, cognitivamente falando, mais inteligente dessa sala. Porém, ele não consegue escrever uma redação. Ele não consegue escrever uma frase sem fazer erro. Então, eu entendo de educação especial aqui nos Estados Unidos. Isso daí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me fazer também na parte das perguntas, tá bom? E, por último, tá. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Vou falar um pouquinho de mim, porque, entre outras coisas, eu sou apaixonada por esse tema, mas eu também venho de uma família de educadores. A família do meu pai era dona de uma escola, a família da minha mãe era dona de uma escola. 4 dos meus irmãos são professores universitários de pós-graduação e eu cresci praticamente dando aula. Eu aprendi inglês quando eu morei aqui como criança. Meu pai ensinava na Universidade de Berkeley e desde que eu me entendo por gente, eu dou aula de inglês para sobreviver e depois eu fui treinada em outras coisas, eu dou aula de coisas mais complexas. Mas enfim, eu estou aqui hoje porque eu ajudei a montar o programa de educação socioemocional para a minha escola pública. Então, eu peguei uma escola que não tinha um programa e montei um programa do zero. E é disso que eu quero falar com vocês. Eu estou especialmente feliz de ter essa oportunidade de falar com vocês, porque vocês estão tendo muita exposição à tecnologia. E esse daqui é o outro lado da tecnologia, tá certo? Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês. Eu vou começar de baixo para cima, tá bom? Eu gostaria que todo mundo levantasse a mão. Se você é uma pessoa que dá aula, porque eu não sei nada sobre vocês, de educação socioemocional, você pode levantar a mão para eu saber? Perfeito. Se você sabe alguma coisa, sabe bastante sobre educação socioemocional. Sei alguma coisa de educação socioemocional. Não sei quase nada. Opa, tá bom. Então vamos lá. Tá. Eu tenho um objetivo hoje, um objetivo muito modesto. É de convencer vocês que a educação socioemocional é a matéria mais importante que vocês podem ensinar numa escola. Tá?
Eu vou então começar a minha apresentação. Eu primeiro vou explicar o porquê dessa importância, o porquê que eu acho que é tão importante. E depois eu vou falar de como que eu fiz esse programa, como é que eu implementei esse programa na escola onde eu trabalhei. Então eu vou começar com uma historinha. Vou começar com o Isaac Asimov, que foi, vocês provavelmente se lembram dele, ele foi um grande escritor de ficção científica. E ele, quando perguntaram para ele, ele cativou o imaginário das pessoas da época dele. Ele imaginava o futuro, ele escrevia livros, e as pessoas, ele cativou o imaginário. Quando perguntaram para ele, Isaac, como é que você vê o futuro da educação? Ele disse assim, olha, é o seguinte, para você conhecer o futuro, você tem que conhecer o passado, certo? Antigamente, você tinha um tutor para algumas crianças. Então, o professor ensinava muito bem poucas pessoas. Ele conseguia atender às demandas daquelas pessoas, ensinando no ritmo delas, respondendo à curiosidade delas. Só que eram poucos. Aí você cria a sala de aula. Aí você tem um professor para muitos alunos. Mas aí o que acontece? A aula do professor, para alguns vai estar rápida demais, para outros vai estar devagar demais. O aluno que está sentado ali, ele tem uma curiosidade que não vai estar respondida porque não está no programa. Então, também é uma problemática. Você educa mais, mas você tem menos qualidade, digamos assim. E o Isaac disse, eu imagino um futuro onde você vai ter o melhor dos mundos. Ele imaginava que a gente ia ter um grande computador e que ia ter um cabo saindo da casa das pessoas e que todo aluno, toda pessoa que quisesse, podia chegar para esse computador e dizer assim, estou com uma curiosidade hoje. Eu quero saber qual é a capital do Egito. E o computador ia responder, é Cairo. E aí você tem a tua curiosidade, você pode aprender no teu ritmo e responder a tua curiosidade. O Asimov, claro, morreu antes da época da internet. Mas o que ele estava visualizando é o que a gente tem hoje. O futuro que ele imaginou é o que a gente tem hoje. Você pode chegar hoje para o Siri e perguntar, Siri, o que foi mesmo a Batalha de Waterloo? E o Siri te responde, YouTube, eu quero ver uma aula sobre, sei lá, as leis de Newton, e você tem isso. Então a informação já está acessível, tá? Só que nem a tecnologia tem um lado bom, a tecnologia tem um lado ruim, certo? Então, qual é o problema da gente ter esse computador agora? É esse aqui. Eu fui numa palestra do David Eagleman, que é um neurocientista, e ele estava falando, vocês sabem, no dia a dia, quando nós todos temos mais sinapses no nosso cérebro, criança, adulto, é quando você está cozinhando, é quando você está falando no telefone, é quando você está resolvendo um problema de matemática difícil. Quando é que você acha que seu cérebro está mais ligado, assim? Hã? Não. Você tem mais sinapses quando você está na frente de um outro ser humano, tentando se comunicar com ele. Porque nós somos super complexos. Eu acho que vocês estão entendendo o problema. A gente põe a tecnologia e a gente perde pelo outro lado. Tá? Eu estava imaginando se a minha avó faleceu. Quando a minha avó faleceu, a gente ainda não tinha um telefone digital. A gente tinha um telefone assim de escada, que tinha aquela cordinha, vocês se lembram? Se eu tivesse uma conversa hoje com a minha avó, eu diria, vó, olha que legal, hoje o telefone você põe no bolso. Ela disse assim, minha filha, que coisa maravilhosa, você deve passar o dia todo falando com as suas amigas. Digo, não, vó, hoje ninguém fala mais. Como assim ninguém fala mais? Você não tem o telefone no bolso? Digo, não, vó, o que a gente faz é que a gente tecla, a gente olha assim para baixo e comunica com o dedão. Mas como assim, minha filha, vocês não usam a boca? Não, a gente não usa a boca, a gente usa o dedão. Você tem certeza, Alice? Você tem certeza que vocês usam o dedão para conversar? Eu digo, é assim, vó. E da mesma forma que isso aí parece surreal, o futuro, o que está para frente, a gente não consegue imaginar porque vai ser muito surreal, tá? E a pessoa, eu disse,